Olá, eu sou a Marina Braz Braga. Eu quero falar com você hoje sobre obediência. Ai, você já tá cansada de falar com a criança, obedece isso, faz aquilo, e ela não te obedece? Cada vez mais parece que as crianças estão ficando até surdas. Elas não conseguem ouvir uma ordem e obedecer. Muitas das crianças estão ficando assim por várias coisas que estão nesse mundo moderno. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te mostrar como aprender com a maior educadora, a mãe talvez mais famosa que existe. Você sabe de quem eu estou falando? Quem seria essa mãe? Se você já sabe, coloca aí embaixo. Eu já sei, coloca o nome da mãe, coloque nos comentários. E eu quero já te pedir, curte o vídeo. Se você também gosta de educação de filhos, precisa aprender cada dia mais. Se você também já precisa aprender com este assunto sobre obediência, curte o vídeo e compartilhe. Compartilhe com alguém. Compartilhe com uma mãe, compartilhe com o pai, com uma professora. Só compartilhe. E não esquece do like. Sabe qual mãe que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre Maria. Maria, a mãe de Jesus. Sim, é a mãe mais falada, mais conhecida. Ela é citada não somente na Bíblia, um livro sagrado, onde traz o melhor manual de educação de filhos. Se você não usa, comece a usar. Mas ela também é citada em outros livros, inclusive no Alcorão. Um livro também que ele é o grande livro da religião islâmica. Mas, então, ela é uma mãe muito conhecida, mas que pouco se observa sobre ela, pouco se aprende com ela. E nós temos que aprender, procurar aprender com aquelas pessoas que foram de destaque, com aquelas pessoas, com todos nós podemos aprender. E é sobre isso que eu quero falar hoje, aprendendo com Maria, a maior educadora que já existiu. Inclusive eu vou usar também este livro do Augusto Cury, que ele fez um livro trazendo um pouco mais assim sobre esse contexto da psicologia, da psiquiatria, uma análise investigativa acerca dessa mulher. E se você se interessar por este livro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É um livro assim que eu já li há 4 anos atrás e quase que sempre, quando eu preciso de ter uma inspiração acerca assim dessa mulher, eu venho aqui e volto a ler deste manual aqui, que é a Bíblia. Na Bíblia, nós podemos ser assim bem transparentes. Ela não cita muita coisa sobre Maria. O que nós conseguimos perceber é principalmente nos livros de Lucas e Mateus. Ela também cita a mãe de Jesus no livro de João, Marcos, em Atos, em Gálatas e até lá no Antigo Testamento. Em Isaías, o profeta fala que uma virgem daria à luz a um filho e o seu nome seria Emanuel. Eu me alegro de saber desse cumprimento. Mesmo algo tão antigo, lá quando Isaías profetizava, se cumpriu e hoje nós colhemos o fruto disso. Então, gente, eu realmente me emociono. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo ver o cumprimento da palavra de Deus. O que podemos aprender com Maria? Vamos voltar. Eu quero frisar principalmente na obediência. Porque lá em Lucas 1:38, Lucas, no Evangelho de Lucas, é por isso que eu quero destacar principalmente essa questão da obediência. E vou mostrar alguns pontos que eu consegui aqui ler, baseado no que se fala de Maria na Bíblia e no livro, e vou trazer para vocês. E quero mostrar para vocês como que eu coloco isso em prática aqui na educação dos meus filhos e como você também pode fazer. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Depois você lê esse capítulo 1 do livro de Lucas, ele é muito lindo. O anjo falando ali, a partir do versículo 26, é o anjo falando para Maria, Gabriel falando para ela que ela teria um filho. Mas eu quero destacar essa frase de Maria, porque ela falou assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim que o anjo falou, ela fez uma pergunta e ele explicou para ela e ela já disse isso: cumpra-se em mim a tua vontade. Ela entendeu a soberania de Deus, do propósito de Deus. Então, em relação à obediência, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que Maria, ela era obediente. Maria
Quando ela ouviu que ela daria à luz, mesmo sendo virgem, ela fez uma pergunta, mas depois ela não ficou discutindo. Quantas vezes você dá uma ordem para o seu filho e ele fica discutindo, batendo boca com você? Eu sei que hoje, na nossa sociedade, a gente ensina muito as crianças a serem argumentativas. Nós ensinamos as crianças não aceitar qualquer coisa. Isso é importante, porque elas têm que ter um pensamento firmado, baseado em princípios. Mas tem que ser em princípios, princípios da cultura da sua casa. Nós aqui na nossa casa, os princípios são baseados na cultura bíblica, o que está na Bíblia. Mas fugiu disso, a criança, ela tem que saber, sim, argumentar. Só que hoje, as crianças, elas não querem só argumentar com base em princípios. Elas querem argumentar com base no que elas acham, no que elas aprenderam aí no TikTok, no que elas querem fazer, no que elas estão aprendendo com os amigos. E nós, como pais, temos que dar para eles a base do que eles devem obedecer, e eles têm que obedecer a nós conforme aquilo que nós temos para com eles. Eles não têm que ficar discutindo o tempo inteiro. Então, nós podemos aprender aqui com Maria isso, porque ela já entendia que ser obediente não é você ficar, sendo convencida sobre algo. Ser obediente isso está dentro de um princípio, então eu vou obedecer. É por isso que nós temos uma mentoria que chama Pais Intencionais. Esta mentoria, ela é baseada em princípios bíblicos, onde os pais aprendem sobre os princípios e aprendem a colocar em prática na vida dos filhos para poder ensinar os filhos. Porque princípios, eles não podem ser quebrados, mas regras sim. E aqui Maria entendia que era um princípio, o princípio da soberania de Deus. Se Deus estava falando algo com ela, ela entendia isso. E nós, como pais, também temos que ensinar os nossos filhos a soberania de Deus e ensinar também a soberania daquilo que a gente fala, que eles precisam obedecer. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que Maria, falando cumpra-se-me a tua vontade, demonstra a obediência dela. E ela ensinou isso para Jesus. Nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes, mas nós estamos dando o exemplo. Nós falamos mal dos nossos chefes, nós demonstramos quantas vezes que nós desobedecemos ele, não honramos o pai e mãe. Quantas vezes muitos pais, eles desonram os pais próximos aos filhos, e os filhos estão vendo isso tudo. É o cônjuge que você não, ele tá o tempo inteiro discutindo. Então, como que você quer obediência do seu filho se você não demonstra para ele obediência? Então, a segunda coisa que nós podemos aprender com Maria é isso, é dar o exemplo. A terceira coisa que nós podemos aprender com Maria, isso ensinou ela a ser obediente e ela transbordou na vida de Jesus, é porque ela era humilde. Maria, ela era humilde ao ponto de aceitar que ela era serva de Deus. Ela falou, cumpra-se na tua serva a tua vontade. Então, ela foi humilde. E nós, às vezes, estamos criando pequenos imperadores. Filho, mas você é o melhor, você é estupendo. E nunca mostra para o filho, você também é um servo, você está aqui na nossa casa para contribuir. É uma coisa tão simples. Muitos pais falam assim, o meu filho não lava vasilha, o meu filho não arruma a cama, meu filho parece que entra na nossa casa como se fosse um hóspede, ele não contribui com nada. Porque você colocou seu filho num pedestal tão alto, que ele acha que ele tem que ser servido e que ele nunca pode ser servido. Esse é o quarto, é ensinar os nossos filhos a servirem. Os nossos filhos, eles têm que entender que dentro de casa, maior é o que serve. A mãe e o pai servem eles, provendo, sustento, nutrindo. E eles também servem. Eles servem ajudando nas tarefas de casa, ajudando com os irmãos. É importante mostrar para os nossos filhos que a humildade é algo que tem que estar no coração deles. Independente se eles são o líder, maior é o que serve. Jesus demonstrou isso ao lavar os pés dos discípulos. Então, nós precisamos sim colocar os nossos filhos para eles entenderem quem eles são em Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas eles têm que também ser trabalhados essa humildade, mostrando que eles têm que saber escutar. Primeiro aprendizado com Maria. Maria, ela não ficou discutindo. Então, escuta, aprenda a escutar. E sabendo escutar, demonstra humildade.
E nós precisamos mostrar para os nossos filhos que essa humildade, ela é necessária para você também aprender a servir. E não se achar que eu tenho que ser servido. Muitas crianças, elas estão achando isso porque nos primeiros anos iniciais, elas são muito servidas porque elas não conseguem fazer nada, né? Principalmente os bebês, você precisa carregar, você precisa dar de comer, você precisa servir. Mas eu tenho um filho de 1 ano e meio. Ele já serve na nossa casa, ele já ajuda. Vocês podem ver aí, ó, ele ajudando, ele ajuda a guardar a compra, ele ajuda com as coisas, colocar as coisas na geladeira, até colocar, gente, o suplá na mesa, para arrumar a mesa, ele já faz. Sabe por quê? Nós como pais, nós damos o exemplo. E nós também pedimos, nós falamos com eles, faça isso desde tenra idade, desde pequenininho. Nós precisamos ensinar eles, maior é o que serve. Com o livro do Augusto Cury, eu quero falar com vocês, ele traz 10 ensinamentos que nós podemos aprender com Maria. Eu vou destacar 2. Entre eles, o capítulo 2, que diz assim, Maria era rápida em agradecer e corajosa em agir. Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho que é muito interessante, que ele diz assim, que alguns educadores de bom nível gostam de tudo no lugar. Não suportam quando sua rotina é quebrada. Lamentam as pedras no caminho. Já Maria era diferente. Ela enfrentava as dificuldades e não reclamava ao confrontá-las, nem lamentava. Nós queremos a obediência dos nossos filhos, mas a gente quer que tudo seja perfeito. Ai, tudo tem que estar no lugar, tudo tem que dar da minha forma. Gente, pode ter certeza que isso fala muito profundamente em meu coração. Porque eu tenho essa, como dizem, eu sou metódica. Eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Só que eu aprendi com Maria isso. Ela estava prometida em casamento, como nós podemos ler em Mateus, a José. E tudo ali conforme, imagine, no casamento, ela preparando tudo ali para esperando ser desposada. E aí chega o anjo e fala, você vai dar à luz a um filho. Ela, mas como? Se eu nunca estive com um homem. As coisas saíram do planejado dela. As coisas não iam ficar na organização dela. E mesmo as coisas saindo do planejado dela, ela não surtou. E é isso como nós pais devemos também mostrar para os nossos filhos. Se nós queremos que eles obedeçam, não vai ser também tudo, tem que ser da minha forma. Você tem que ter essa percepção, essa calma de analisar o ambiente, de saber. Eu vou pedir para o meu filho agora, ele está ali, eu deixei ele assistir um filme, jogar um videogame. Na metade do negócio eu falo, desliga essa TV e vai tomar banho. Faz sentido? Você tem que pensar o que você fez antes, tem que pensar o que ele está fazendo e também respeitar. Nós temos que ter essa empatia. Assim como Maria teve. As coisas não foram feitas do jeito dela, mas as coisas iam seguir. Então, quando você tem essa empatia de falar, filho, o filme ainda falta quanto tempo? Você pergunta, começa com a pergunta. Ele te dá o tempo, fala assim, quando terminar, vai lá, vai tomar banho. Então, se for algo muito necessário, tem que ser urgente, você também explica. Assim como o anjo trouxe para ela que ela ia sair do planejado dela e ele explicou por que ele ia sair. Quando você tem essa humildade, é tudo muito correlacionado. Você consegue ensinar o seu filho a obedecer. Então, quando ele diz Maria era rápida em agradecer e corajosa em agir, ele vem trazendo um pouco mais também dessa coragem dela. Apesar, para a época, Maria ia sair totalmente fora dos padrões da época. Ela estava prometida em casamento. As mulheres naquela época, se elas fossem pegas em adultério, se tivesse a suposição de que elas tinham adulterado, imagine Maria aparecer ali grávida, se José falasse, não fui eu, não, esse filho não é meu, ela poderia ser apredejada. Então ela podia ter aquilo ali na cabeça. Quantas vezes, quando criança, na sua vida, Maria não viu essas situações, porque era algo comum para a época. O autor traz esse contexto histórico, também é bem interessante. E aí você para e pensa, ela poderia ter o medo, e ela não teve o medo, ela foi corajosa. Então nós podemos também aprender com Maria essa questão da coragem. Mas dentro aqui de aprender a obedecer e também ensinar os nossos filhos a serem obedientes, eu quero destacar um outro capítulo,
é o capítulo 8. Maria vivia e ensinava a arte da contemplação da natureza. Marina, mas como eu vou ensinar meu filho a ser obediente, ensinando ele a contemplar? A obediência, ela parte muito daquilo que você vê, daquilo que você experimenta. Quando você mostra para os seus filhos, ele para um pouco, ele quer brincar, ele quer sair para brincar, o tempo tá lindo, igual o dia hoje, olha como o tempo tá lindo, ele quer ir para a piscina, ele quer brincar com os amigos, quer brincar. Só que de repente, ainda mais nessa época de verão, cai uma chuva torrencial, aquela chuva que não dá para a criança poder ir brincar. E aí ela vai e entra para dentro de casa, começa a reclamar, chora. Se você ensinar, separar um pouco e ensinar o seu filho a contemplar a chuva, mostra para ele, vem cá, vamos olhar a chuva, você falar com ele o porquê da chuva, a necessidade da chuva, não é só sobre ele, porque às vezes as crianças elas estão tão achando que são tão encismesmadas, elas acham que elas são tudo por causa do jeito que os pais estão educando elas, que acabam que elas acham que tudo tem que girar em torno delas, inclusive os fenômenos da natureza. Hoje o dia amanheceu nublado, hoje era dia de eu sair. Eles acabam ficando isso, porque tem tanto adulto, gente, que cresce e fica assim, nossa, tá chovendo, ai, que chatice, não, aí quando tá com calor, ai, tá fazendo muito calor, ai, eu não tô aguentando esse calor. Só reclama, porque eles não aprenderam a parar e contemplar e entender que não é sobre eles, é sobre ele. E aí quer que os fenômenos da natureza eles sejam controlados conforme a sua vontade. Então, ensinar os filhos a contemplar desde pequeno, eles começam a entender que as coisas não giram em torno deles. E ensinar também a obediência, vendo a formiga. Olha só, a formiga agora, nesse período que não está de chuva, elas estão trabalhando, elas estão colhendo e levando para o formigueiro. Tira esse tempo. O sábio ali de Provérbios que escreveu Eclesiastes, ele mostra muito essa questão também da contemplação. Nós vemos Jesus com certeza, ele era contemplativo. Ele trouxe para ensinar muitas coisas ali do meio que eles viviam. E não dá para você ensinar algo se você também não para e contempla. Por isso que é importante a gente contemplar. É importante a gente ensinar os nossos filhos a contemplar. Então eu gostei muito também dessa parte que o Augusto Cury fala sobre a contemplação, de como que isso é importante. E ele traz também outros assuntos aqui. O livro é muito bom para você aprender mais sobre educação de filhos com essa maior educadora que existiu, que foi Maria. E eu quero também que você aprenda mais sobre educação de filhos conforme que a Bíblia diz. A Bíblia ela fala sobre contemplar. A Bíblia fala sobre humildade. A Bíblia fala sobre ser servo e não querer ser servido. Isso é importante e é assim que nós devemos ensinar os nossos filhos se nós queremos que eles sejam obedientes. Aí você fala assim, não, Marina, nunca pensei que ser obediente incluía esse tanto de coisa. Inclui. Então, se fez sentido para você, comenta aí embaixo, fala o que você consegue perceber também acerca da obediência e compartilha esse vídeo com alguém. Muito obrigada por terem estado aqui e se inscreva neste canal. E até mais.